Fernando, sou daqui do secretariado, né, N2. Então, também fiquem à disposição se quiserem fazer alguma pergunta também relacionada à governança, né, de como que vai funcionar e tudo mais, sobre o multiversionamento. Só para essas perguntas, eu peço só que sejam feitas no final, que aí a gente tem até uma apresentaçãozinha que foi passada no GT de implementação, no GT de líderes também aí do mercado, que aí eu consigo apresentar após a apresentação da Rachel, tá bom? Bom, essa reunião está sendo gravada para quem não conseguir acompanhar como um todo. A gente vai disponibilizar as participantes pós-reunião, tá? Então, fiquem tranquilos em relação a isso também. Bom, Christian, já fiz aqui a minha introdução, já te introduzi também, fique à vontade para apresentar e muito obrigada pela participação aí que vocês, da disponibilidade que a Rachel está trazendo aqui para a gente, tá? E muito obrigada também a participação de todos. Aproveitem, é isso. Legal, obrigado, Fê. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Legal, pessoal. Então, boa tarde. Acho que como a Fê comentou aqui, né? A ideia desse workshop é a gente falar um pouquinho dos porquês e das soluções ali que a gente está vendo para a questão do multiversionamento das APIs de dados abertos. Pode ser que isso evolua no futuro, mas a nossa intenção hoje, que é o que está definido, é de fato essas 3 APIs de dados abertos que vão sofrer esse multiversionamento. Acho que a Fê também pode falar um pouquinho depois, mas a ideia é que isso vai evoluindo para as demais APIs de fase 1 também, de acordo com o cronograma estabelecido. Não sei se fase 2 vai entrar, mas hoje o que a gente tem, a ideia é a gente falar basicamente sobre o que a gente tem definido, né? Que são essas 3 APIs de fase 1 especificamente, que é Capitalization Title, Pension Plan e Person, né? Que são as APIs que são compartilhadas ali com o Open Finance. A gente vai passar aqui, né? Só falando um pouquinho sobre um overview do que vai entrar. A gente vai falar um pouquinho sobre o problema e a solução. Então, o porquê que isso está sendo trazido, né? Então, por que que a gente tá tendo essa questão do multiversionamento, qual foi o problema inicial que foi proposto, qual que é a solução que a gente está adotando, por que que a gente está adotando essa solução. Então, a gente vai falar e tentar esclarecer isso um pouquinho. Então, essa primeira parte, né, quando a gente for falar, vai ser mais no nível de especificação, então, o que que a especificação está sendo proposta, e é claro, como toda mudança de especificação, isso impacta tanto o motor de conformidade quanto o diretório de participantes. Então, a ideia é que, num segundo momento, a gente já explique também aqui, eu vou mostrar um pouquinho para vocês como isso vai funcionar, tanto o motor de conformidade, né, como eu comentei, quanto o diretório de participantes ali. Quais são as mudanças? Trabalha melhor, né? Peraí, que acho que... Tranquilo. Legal. Então, a gente vai passar pelo problema e solução, depois motor de conformidade e diretório de participantes. Fê, sobre as perguntas, você comentou, você prefere que elas sejam jogadas no final, a gente vai endereçando conforme a As perguntas apresentação? técnicas acho que dá para fazer, podem te interrompendo, é mais das perguntas tipo sobre processo, governança, essas coisas, para deixarem no final, que aí isso é mais com a gente aqui do secretariado, né, tá com isso. Aí a gente endereça ali no final para o pessoal ir conseguir separar bem os assuntos, é mais isso. Tá bom, legal. Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida que tenha aqui relativo às especificações, às questões técnicas em si, pode levantar. Se for uma questão de processo, a gente deixa no final, aí seria mais a Peers para poder ajudar a responder aqui, né? Beleza. Antes da gente começar aqui, né, de pronto, alguém, acho que a gente vai falar de todos os processos aqui, né, mas de pronto, alguém quer estabelecer, quer tirar alguma dúvida, quer falar? Legal, pessoal. Então, eu vou seguir. Sobre a tela também, hoje eu estou com uma tela só, então eu vou pedir que se tiver alguém com a mão levantada, se você puder me ajudar só sinalizando que o pessoal quer tirar dúvida, e aí eu já paro na hora, a gente esclarece ali a dúvida na hora. Beleza, então, pessoal. Passando do primeiro ponto, né, problema e solução. Então, por que que a gente está tendo esse multiversionamento das APIs de fase 1, né? Basicamente, o problema foi que, por uma solicitação de interoperabilidade com o Open Finance, foi requisitada a manutenção de 2 versões minor simultâneas em produção, né? Então, o que isso significa? Que o Open Finance, acho que a gente está progredindo aqui nas discussões de interoperabilidade entre os 2 ecossistemas, e a ideia é que um ecossistema consiga consumir o recurso do outro ecossistema, né? Basicamente isso. Então, por conta de políticas de versionamento e como que essas APIs estão sendo versionadas, o Open Finance solicitou que uma vez que a gente tem uma mudança, então, por exemplo, falando aqui da Page Person, né, ou outra, a gente tem uma mudança da 1.4 para 1.5. O Open Finance, às vezes, não vai conseguir se adequar tão rapidamente quanto o ecossistema do Open Insurance. Eu vou lá já. Tá, deixa eu continuar aqui, pessoal. Mas se tiver qualquer dúvida, também pode ir falando.
Então, o Open Finance não vai conseguir se adaptar tão rapidamente quanto o ecossistema do OpenSurances, que já está inserido ali. Então, basicamente, a solicitação foi que, se vocês mudarem de 1.4 para 1.5, mantenham o 1.4 em produção junto com o 1.5. Então, essas duas versões minor vão ter que interoperar, né? Para quem está operando nos dois ecossistemas, dentro do Open Finance e no OpenSurances, acho que o pessoal lembra que no Open Finance não chegou a acontecer isso ainda, acho que é um pedido que pode ser que evolua lá também. Mas lá já aconteceu de, por exemplo, a gente interoperar entre versões major, né? Então a gente tem, por exemplo, Payments V2 junto com Payments V1. Agora a gente está saindo Payments V3, vai interoperar com V2 durante um tempo. Só que para versões majors isso não é um problema, né? Porque a gente tem. Opa, o Christian, acho que o Fabrício levantou a mão. Vai começar. Opa, boa tarde. Boa tarde, Fabrício. Só uma Claro. dúvida, porque essa questão de ter várias versões da API, vai ter algum aviso para desativar uma delas? Porque a questão da manutenibilidade disso vai ficar complicada, né? Uhum. Sim. Sim, vai ter. Isso aí já é um pouco mais de processo. São 2 pontos, tá? Vai ficar estabelecida a governança, que a gente vai avisar, né? O período de convivência são de 180 dias. A cada mês, durante esses 180 dias, o secretariado vai enviar uma mensagem falando que um comunicado falando que o fim da API vai ser em tal data, né, para ir se atentando, e após isso vai ter o descadastramento, após os 180 dias, vai ter o descadastramento das APIs anteriores, né, então deixando somente a API mais com a versão mais atual. Ficou claro? Mas isso é algo mais de processo, eu posso apresentar depois o slide posteriormente, tá? Sim, obrigado. Legal, obrigado, Fabrício. Então, continuando aqui, né? Como a gente estava comentando dentro do Open Finance, aqui no OpenStudents também, eu acho que fazer versionamentos major seria muito fácil, né? Porque a gente tem dentro da URL, a gente usa ali o V1, né? Então, é só usar o V1, se eu chamar o V1 eu quero a minor, se eu chamar o V2 eu quero a outra major. Mas dentro de um mesmo processo de manutenção de duas minor, né? A gente tem um problema porque a requisição da URL, ela é só V1 barra, né? Então, eu não sei se quando eu chamo V1 eu estou pedindo a 1.2, a 1.3, a 1.4, eu também não sei o que eu estou recebendo. Então, basicamente, esse que foi dado o problema. A gente tem que manter duas versões minor. Na URL, a gente só tem V1. Como que eu faço para fazer isso? Dado esse problema, a gente começou um estudo conjunto aqui dentro do ecossistema para conseguir até pegar benchmark e etc. E a gente viu que esse mesmo problema já tinha sido solucionado no Consumer Data Rights, que é basicamente o sistema de Open Finance da Austrália, que está sendo implementado lá, né? A gente, Radian, a gente ajuda a implementar o ecossistema lá também. Então, a gente trouxe esse benchmark e esse benchmark foi adaptado para que a gente conseguisse implementar dentro do OpenSurances, né? Então, a solução que a gente está adotando aqui como ecossistema é uma solução que já está testada em outro ecossistema, já funciona, já endereçou problemas. Então, acho que, por uma perspectiva de fato, na implementação de mudança aqui nas APIs, a gente está, não é algo que a gente está tirando, né, da cabeça, é algo que a gente trouxe baseado num benchmark, isso foi discutido dentro dos GTs, né, então todas as casas ali que tiveram oportunidade de participar também conseguiram contribuir e a gente chegou na solução, que é basicamente a gente usar um request header, né, então, como é no Consumer Data Rights da Austrália, o versionamento ele vai ser feito através do header da API. Então, hoje, quando a gente faz a solicitação do GET, né, quando a gente faz um GET lá para conseguir as APIs de fase 1, a gente basicamente faz a chamada no GET e a gente não precisa passar nenhum header ou nada nesse sentido, né? A gente simplesmente a gente faz o GET, né, um GET limpo ali, um curl limpo, e a gente recebe ali todos os dados da API. O que vai acontecer a partir de agora é que a gente vai ter esses headers opcionais no request, eu vou passar aqui já sobre isso, porque no request, onde a gente vai solicitar qual que é o range ou qual é a versão específica que eu quero receber, né? Então, por exemplo, se eu quero receber entre 1.5 e 1.4, eu vou mandar que eu quero entre 1.5 e 1.4 dentro daquele range de headers ali, né? Então, supondo aqui, né, que eu tenho 3 versões em produções para API de Person, né, que é 1.3, 1.4 e 1.5, eu vou mandar esses headers aqui falando que eu, como instituição, quero receber ou a 1.5 ou 1.4, e aí a instituição me retorna, e a gente vai falar como é que isso tudo vai ser identificado aqui, né. Então, dado esse contexto, né, que vão ser os headers baseados nesse benchmark, que foi também adaptado para cá, a gente vai incluir headers tanto no request quanto na resposta dessas APIs de fase 1. No request, a gente vai inserir 2 parâmetros, né, que é o XV e o XMINV. Basicamente, o XV, a ideia é que a gente consiga solicitar
entendendo também que isso possa evoluir, né? Como a Fê comentou aqui, provavelmente esses versionamentos, o pessoal da PRIO já conseguiu comentar melhor, né? Mas eles vão durar 6 meses, então pode ser que, caso exista algum hotfix, versionamento minor, que a gente tem que manter, por exemplo, 3 versões, né? Um caso muito específico ali. Então, eu posso pedir, por exemplo, um range dentro dessas versões, né? Então, se eu tenho 1.6, 1.5 e 1.4, eu posso solicitar, eu quero ou 1.6 ou 1.4, que é o que a minha instituição consegue processar, né? Então, basicamente, esses dois parâmetros é para definir esse range, mas se eu quiser uma específica, né? Então, se a minha instituição só processa a versão 1.4, eu posso solicitar só o header 1.4 aqui, né? Então, só lendo aqui, né, a descrição delas, né? Então, o XV, versão do endpoint requisitado pelo cliente, o titular dos dados deve responder com a versão mais alta suportada entre xmin-v e XV. Então, se eu solicitar aqui 1.6 na XV e 1.4, 1.5 na xmin-v, ela vai retornar 1.6 se a casa tiver, se ela ainda não tiver, ela me retorna 1.5. Se o valor e a ideia é que esse xmin-v não quebre o XV, né? Então, os outros casos exclusos aqui, né? Se o valor de xmin-v for igual ou maior que o valor de xv, o cabeçalho é ignorado. Se todas as versões solicitadas não forem suportadas, o titular dos dados deve responder com 406. Então, supondo que, por exemplo, eu quero consumir 1.4, mas a casa específica já deprecou 1.4 e está só mantendo 1.5. Então, se eu solicitar 1.4 no XV, ela vai me retornar um 406 e eu entendo que ela não suporta aquela versão, né? E eu tenho que entender exatamente o que pode ser feito a esse respeito. Então, esses dois são os dois headers que estão no request. Então, de novo, né, eu solicito um range, que é o máximo e o mínimo, você me retorna o máximo que eu tiver dentro daquela versão. Se o xmin-v for solicitado igual o xv ou maior, eu simplesmente ignoro ele e considero o xv como uma versão que eu quero pedir. Valeu, Marco. Obrigado. Já já eu pego lá. Legal, pessoal. Obrigadão. Então, esses são os dois, o que está sendo solicitado aqui dentro do request. Como vocês devem imaginar, a gente precisa entender, né, e reconhecer qual que é a versão que está sendo solicitada, né? Então, se eu solicitei, por exemplo, entre 1.6 e 1.4, eu preciso saber qual a versão que está retornando para mim para eu poder processar ela de acordo. Teve mudanças nos campos, eventualmente eu preciso saber o que esperar do contrato, né? Christian, você está no mudo, tá? Perdão, acho que adicionaram, mudou aqui, pessoal. Sem problema, Fê. Se eu entrar aqui também, por algum acaso, por favor, me comenta aqui. Obrigado. Então, só para entender, Fê, foi recente ou essa parte aqui vocês pegaram, né? Sim. Tá bom, legal. Legal. Então, o XV e o XVmin, eu mando esse range e eu preciso entender o que eu vou receber de volta, né? Para conseguir processar e parsear esses dados. E por conta disso, a gente, enquanto esses dois parâmetros aqui, né, eles são opcionais no request, a gente tem um parâmetro que é obrigatório na resposta, que é o XV. Então, independente se eu enviar o XV, se eu enviar o XVmin, esse parâmetro XV vai ser requisitado na resposta para a casa que está recebendo aquela resposta saber como processar o JSON que está chegando, né? E o que tinha sido solicitado é que, caso o header não seja enviado, deverá ser retornada a versão mais atual, né? Então, a versão mais atualizada. Se o header XV não for enviado, a gente manda a última versão, que é basicamente o que acontece hoje, né? Então, o que a gente está fazendo é que a forma como isso aqui foi pensado é que a gente consiga inserir, né, dentro insira essas novas especificações sem quebrar o que já existe. Então, hoje, sempre que eu solicito, a casa retorna a versão mais atualizada, ela tem que manter duas versões. Se eu solicitar sem o header, ela me retorna a versão mais atualizada, eu consigo saber isso através do XV. Se isso for solicitado alguma versão abaixo ali, se ela tiver, ela me manda, se não, ela retorna um 406. Sobre esses pontos aqui, pessoal, acho que alguém levantou a mão, não sei se abaixou também, mas queria fazer uma pausa agora. Tem 3 pessoas. Legal, vamos lá então. Começando pelo o Frederico Almeida. Isso. Boa tarde. Essas versões vão estar definidas assim, quais deverão estar em produção, ou cada congênere vai decidir ali qual versão dela vai estar em produção, no mínimo uma, no máximo tantas, como vai ser definido isso? Quer pegar essa aí, Fê? Acho que Sim, mais voltado. vamos lá, acho que tá para funcionar, né? Vai começar, né, agora, nessa próxima release, o legado, né? As versões, vamos dizer assim, a versão atual que a gente tem, que é 1.1.
ela vai começar a conviver por 180 dias a partir do dia 30/11, e a versão que vocês vão certificar, vamos dizer que é a 1.2. Vão conviver essas duas APIs. Ah, mas e aí a 1.0? A 1.0 é legado, já foi, não vai ser ressuscitado. O que vai ser? Vai ser o que a gente tem das APIs, né? Que agora são as versões 1.0. E as versões posteriores, né? Que vai ser a 1.2, ou se tiver uma hotfix, uma 1.3, vamos dizer assim. Elas vão sempre conviver por 180 dias com o Open Finance, após a data de certificação. Por quê? Qual que é a ideia aqui, a lógica? A gente se certifica, o Open ele se certifica, o Open Finance precisa desse tempo de 180 dias para conseguir ter a mesma versão que a gente tem. Então, para eles saírem da 1.1 deles e irem para 1.2, eles precisam desse tempo de 180 dias, porque senão onera muito os dois times. Às vezes eles têm o mesmo time que faz o Open Insurance tendo o Open Finance. Eles têm esse descasamento, tá? Então, a partir de agora, só para essas 3 APIs, a 1.1, vamos dizer, tá? Eu confesso que eu não sei qual que é a versão, assim, se é 1.1, 1.2, 1.3, mas não sei, a versão que está agora, pré-certificação, né? Que vai começar dia 1/9. A versão pré-certificação, ela vai conviver por 180 dias, com a versão pós-certificação, tá? Acho que... E aí, depois de 180 dias, ela é descadastrada. Acho que esse é o principal ponto aqui. Essa é a convivência que a gente tem que manter. Ficou claro? Mais uma pergunta aí que eu não pesquei muito bem. Por exemplo, se durante esses 180 dias, digamos que eu tive 2 atualizações no Swagger, um hotfix, como você falou, foi de Hotfix. 1.2.0 para 1.2.1 e 60 dias depois 1.2.2. E Tá aí, bom. digamos que essas 3 vão ter que coexistir? Vão ter que coexistir. Elas não vão ser recertificadas, você sempre vai certificar a nova. Mas sim, elas vão coexistir por 180 dias. Então, assim, vamos dizer, 60 dias depois, teve a hotfix. Então, assim, a API que teve a hotfix vai ser a nova, as demais, né? Então, assim, a anterior, que era a nova, a 1.2, né? Até o momento, que ela ia viver para sempre, vai começar a coexistir por 180 dias a partir da data dessa da hotfix. As outras estava com o tempo correndo. Então, se a primeira que iria até março, ela vai continuar ainda até março. A segunda, que teve uma segunda hotfix, agora ela saiu ela começou a existir em dezembro. Beleza, ela ia ser atual. Teve uma nova hotfix. Essa de dezembro vai correr 180 dias, essa que teve a nova hotfix é a mais atual. Então, sempre vai. Se existir uma hotfix, ela vai ser a versão anterior, vai, a partir da data que saiu daquela hotfix, conviver 180 dias. E aí vai caindo. Depois de 180 dias que teve ali a data da primeira, não vai mais existir. 180 dias da segunda, que teve a partir da data, né? Ela não vai mais existir. A terceira, a mesma coisa. Sempre a última versão, se não tiver mais hotfix, release nem nada, ela vai conviver para sempre. Mas se tiver alguma versão, essa versão que é considerada atual vai começar a ter esse período de 180 dias. Ok, obrigado. Imagina. Vamos lá. Agora o William. Tá, acho que tá. Então, Macedo, pessoal, acho que desistiu. Não sei se eu compliquei mais a vida ou ajudei. Não, eu tava no mudo. eu já tinha dado boa tarde pra todo mundo aqui. Aí eu percebi que eu tava no mudo. Boa tarde. Boa. Boa tarde. Boa tarde, Christian, também. É o William do BTG aqui. Uma dúvida, cara. Esse debate sobre mandar no header aí as versões. Aqui já tá certo e vai ser assim, ou a gente ainda tem um debate sobre isso? Não, é assim e pronto.
A gente teve uma discussão, acho que durou umas 3 semanas no GT, né? Acho que já foi deliberado pelo coordenador. Não sei se você tem algum complemento, mas pelo meu entendimento, isso aqui já foi implementado. Inclusive, as novas versões do portal do desenvolvedor, elas já estão com esses headers aqui. Sim, elas já Ah, estão, até porque são um período. Foi a versão que a gente conseguiu chegar, né? Da, é, dos cenários que a Radeon trouxe, esse era o que menos impactava tanto o OpenSurious quanto o Open Finance, porque eles vão ter que fazer esse ajuste do lado de lá também. Então, a gente decidiu ir pelos headers justamente que onera menos as participantes, por conta entendi. disso. Não, é porque assim, a única coisa que ficou na minha cabeça é ter no header esse mínimo e max, vamos dizer, né? Porque aí cria mais uma complexidade do nosso lado, que é eu recebo o parâmetro min max, eu tenho que descobrir qual é a minha versão para fazer uma nova rota internamente para bater no endpoint correto. Se a gente tivesse só a XV, por exemplo, poxa, eu no meu gateway aqui vai ser muito mais fácil para eu redirecionar internamente, porque eu vou ter endpoints internos diferentes, assim por diante. Agora com essa min max, eu vou ter que fazer mais uma lógica, sabe? Mandou a 10 e a 8. Até, Gente com o microfone aberto, pessoal. A Fecha o microfone, pessoal. até complementando aqui a Tomás que está falando essa questão que o William colocou, eu queria saber qual é o sentido prático, se a gente se já foi estudado isso de realmente faz sentido um consumidor, na hora que ele vai consumir a API, eu não sei qual versão, me mande ou essa ou aquela. Quem está consumindo tem que saber qual é a versão que ele quer. Não, eu quero a 1.2.1, porque a minha aplicação está pronta para receber a 1.2.1, por exemplo. Aí, beleza, a minha aplicação está pronta para receber a 1.2.1 ou a 1.2. Aí eu não vejo isso fazer muito sentido, aplicabilidade. Não sei se já foi feito. Qual o sentido de eu ter realmente essa. Na requisição, eu tenho essa ou essa dentro desse range, me mande a mais atual. Eu imagino que quem vai consumir sabe o que quer, entendeu? E aí, caso, por exemplo, eu estou mandando uma versão que a outra empresa não está pronta ainda, ele vai me retornar: olha, essa versão ainda não é suportada, a última que eu tenho é a tal. Então, eu não vejo muito esse sentido. É dúvida mesmo, entendeu? Sim, sim. Obrigado pela dúvida, acho que o William. Então, mas eu posso começar essa aqui, Fê, se você quiser complementar depois, mas basicamente, como a gente comentou, né, a gente pegou isso aqui como benchmark do Consumer Data Rights e trouxe para cá. A lógica disso é que, por exemplo, imagina que como a Fê, nem todo mundo, assim que lançar, pelo menos é o entendimento, nem todo mundo, na data que lançar, por exemplo, a última versão, ela vai estar atualizada, né? Então, supondo que uma casa ela está preparada para consumir a 1.3 e a 1.4 está rodando, as duas, né? E aí, de repente, ela por alguma razão, vamos supor que o Open Finance está consumindo 1.3, aqui no OpenStream a gente já está no 1.4, só que lançou a 1.5, né? E aí, eu, na minha casa, já me preparei para consumir 1.5, só que eu sei que nem todo mundo vai estar atualizado. Então, assim, para eu não perder a oportunidade de poder consumir o dado mandando 1.5, recebendo 406, então eu mando 1.4, eu mando no único request falando, ó, eu entendo que eu estou preparada para consumir a 1.5, então eu posso consumir 1.5, mas se você tiver 1.4, eu também estou preparado, entendendo que a sua casa pode não ter implementado, né? Mas eu entendo a dor, eu acho que eu até entendo um pouco esse ponto, mas às vezes a 1.5 pode estar quebrando a 1.4, por exemplo. Então, assim, a minha aplicação vai funcionar com a 1.5, porque eu espero receber uma informação diferente do que está definido a 1.4. Se eu receber a 1.4, aí eu tenho que manter a aplicação que está recebendo também. Não sei, eu acho que é complexo isso, mas... eu ia até colocar assim, porque aqui foi a escolha de quem vai ser o owner de ter que resolver a request, né? Ou é o client que está chamando, que vai ter que saber e bater corretamente, ou é o server que vai ter que se virar nos 30, porque vai receber um range e ele vai devolver a última dele viável. E aí, pelo jeito, decidiu que o owner disso daí vai ser o server. Mas como a gente estava comentando, acho que era o próprio Thomas, né? Tem um endpoint, então vamos criar um endpoint que o cliente bate e fala qual é as versões que você tem. Aí o cliente pega isso e fala, você tem essa, então eu vou chamar agora batendo nessa daqui. Aí a gente tinha passado o owner pro cliente e não pro server de ter que saber rotear isso. Assim, por isso que eu questionei, isso aqui já tá escrito na pedra ou não, porque eu fiquei, para mim é só o ponto de decidir o que então é o server que vai ter que se virar nos 30 para pegar a versão. Tá bom, né? Fazer o quê? Vamos ter que implementar. Mas se fosse pro cliente era mais simples para quem é server, entendeu? É isso. entendo, acho que é de fato essa de
quem vai ser onerado no final das contas por conta disso, né? E como a gente comentou, acho que não sei quais que seriam os próximos passos com relação a isso, está fechado, se é algo que a gente consegue trazer. Olha, assim, até o ponto do workshop é trazer justamente esses outros pontos de vista que não foram levantados dentro do GT de escopo de dados. A gente já colocou isso dentro das APIs para questão de cronograma e para questão de convivência também ali com o Open Finance, né? Só lembrando que a motivação foi justamente essa, para a gente conseguir ter convivências ali entre os outros ecossistemas. Mas se isso for uma dor, de fato, muito onerosa para as participantes, porque o cenário que a gente conseguiu definir era, até a princípio, era o que menos onerava, né? Porque não teria quebra de endpoint, não teria mudança da URL. Aí, Christian, me corrija se eu estiver errado. Né? Os outros demais pontos que o que a tecnologia da Radiant conseguia, traria esses pontos, era essa. Mas se tiver se isso ainda está onerando muitas participantes, a gente pode trazer isso de novo dentro do GT de escopo de dados para chegar numa conclusão como um acordo, como sair do outro lado. Só que o ponto principal é ter o multiversionamento. Assim, acho que essa é a visão que a gente precisa sair, sabe? Como que a gente vai sair, aí a gente pode discutir. Essa foi uma primeira proposta que a gente, até o momento, quando a gente implementou e passou no GT de implementação e GT de líderes, não teve nenhuma resistência até o momento, entendeu? Acho que está trazendo essa visão também. Só complementando, acho que do lado do que a gente pode implementar, seja no motor ou seja no diretório, não tem nenhuma restrição, não. É mais só entender como que o ecossistema de fato quer que isso seja definido, né? Para quem é dor, para quem é ownership disso, quem vai ser onerado, e a gente consegue se adaptar. Mas não teria impacto no nosso lado com o outro, sim. Macedo. Você ter essas opções assim. Boa tarde. Eu tenho uma dúvida em relação ao motor de conformidade. Ele vai olhar esse multiversionamento e verificar se a versão antiga está no ar para poder validar a versão atual, ou ele vai ignorar tudo isso? Ele vai ser alterado, sim, Macedo. Eu vou passar no próximo slide aqui sobre as mudanças no motor de conformidade. O teste, inclusive, já está no motor, para quem quiser testar, né? Mas eu vou passar no próximo slide aqui já as mudanças do motor. Acho que como eu já vou falar disso, né? Acho que vai entender se alguém tem mais alguma dúvida voltada para a especificação em si. Acho que foram bons pontos aí que o William trouxe, que o pessoal comentou também. Sobre a especificação em si, alguém tem mais algum ponto? Antes da gente passar para as mudanças do motor. Opa, boa tarde. Aqui é o Fábio, aqui da Sensid. Eu só queria só para ver se eu entendi direito ou de repente já falaram e eu não peguei. A questão dos 180 dias, eu só queria confirmar o que define os 180 dias, né, de cada versão. É a data da certificação ou da publicação do Swag? Isso eu fiquei na dúvida. A data da certificação, final da certificação. Que aí beleza. então, quando... Não, se tiver a versão 1.1, aí tem a versão 1.1, saiu a 1.2, aí eu vou me certificar na 1.2, aí eu tenho que manter 180 dias a 1.1, né? Perfeito, é isso. Beleza. Falou, obrigado. Imagina. A minha dúvida foi respondida com a dúvida do Fábio. Boa. Mas alguém tem umas mãozinhas ainda levantadas. Aí eu não sei se as dúvidas serão respondidas ou não. Você acha que fala? A minha dúvida é a seguinte: eu sou obrigado a mudar a versão? Da minor, como assim? Não entendi. Agora eu fiquei confusa. Não, eu sou obrigado. Se eu tenho uma versão que está funcionando, eu sou obrigado a mudar ela, porque ela teve um upgrade? Penso na compatibilidade de versões. Está aqui funcionando, está tudo bem. Mas aí, porque alguém teve um problema, eu vou ter que atualizar o meu? É isso? Uma pergunta, tá? Desculpa. Não, imagina. Não é questão de problema, tá? Aqui a gente tem dois pontos que a gente teria que mudar a versão. A primeira é, quando a gente solta um pacote aqui do secretariado, a gente avalia sempre as APIs
em conformidade ao manual de escopo de dados, principalmente, né, para a gente não ser oficializado pela SUSEP, então a gente precisa garantir esse compliance. Ou quando vem alguma questão do Service Desk, que vem da participante, olha, isso aqui está dando algum erro, né? A gente avalia esse erro, leva para a GT de escopo de dados, e de fato é um erro que a gente precisa solucionar. E aí a gente forma as hotfix, e aí nesses casos as empresas elas precisam se readequar, por quê? Ou não vai estar de acordo com o pacote de releases, então ali os certificados, né, para certificações precisa garantir essa atualização, ou ela vai continuar com esse erro também, né? E aí as empresas elas precisam se adequar para justamente quando tiver a convivência, a troca de dados, estarem adequadas. Respondi? Acho que é. Mas assim, se não tiverem. Então tem uma situação que existe um problema, tem que ser corrigido e gera impacto na cadeia toda. É isso que eu queria saber. Já me respondeu, obrigado. Imagina. Eu vou fazer uma pergunta rapidinho, não sei se vai ter a resposta, que é a seguinte. Tá para essas 3 APIs da fase 1. A ideia é replicar isso para as outras APIs da fase 1 e também da fase 2? Fase 2 não entra, tá? Isso aí já foi decidido no GT de dados, não vai entrar. Fase 1, as demais APIs, a gente tem essa possibilidade. A gente não colocou em todas as APIs, porque a gente justamente quer aprender a ter esse período de convivência, né? Então, por isso que a gente começou com as 3 APIs que são compatíveis com o Open Finance. Então, são essas 3. E aí, com o Open Finance, vou começar a ver alto, vou começar a ver residencial, patrimonial, aí a gente precisa incluir o multiversionamento. Porque justamente esse é o objetivo do multiversionamento, para a gente conseguir ter essa compatibilidade de dados com outro ecossistema. Tá? Acho que Beleza, obrigado. Ou seja, então, de acordo com o que for atualizando o Open Finance, a gente vai atualizando aqui também. Você já acabou de entrar. Você nem tinha conhecimento para. O que eles forem precisando de dados abertos, a gente coloca essa visão de multiversionamento. Tá? Acho que esse é o principal ponto. O Open Finance vai ter um hotfix do lado de lá, de alguma API. E se não for algo do nosso lado, o OPIN, pelo regulador, eu esqueci a palavra, mas ele que é o detentor das decisões. Então, a gente, não necessariamente, se o Open Finance faz uma hotfix do lado de lá, a gente precisa fazer aqui. A não ser que seja algo, tá? Que tenha... A referência é o OPIN, né? Exato. As APIs, referências bases são do OPIN. Exatamente. A única coisa que acontece se o Open Finance começar a consumir mais dados nossos, aí a gente, para garantir a convivência entre os dois ecossistemas, aí a gente coloca esse campo de multiversionamento. Mas a gente entende que, por conta da gente ser a referência, os ajustes sempre vêm do lado de lá. Não sempre do lado de cá, desculpa, não do lado de lá. Deixa eu ver se eu entendi, então, Fê. Por exemplo, se o Open Finance precisou da API de alto, aí a gente vai fazer esse multiversionamento de cá para ter o controle da versão da API de alto que o Open Finance está usando naquele momento. Exato, porque vamos supor que daqui a alto pegou e atualizou, mas o Open Finance, vamos supor que o alto está na versão 1 e o Open Finance agora fez essa integração, está usando o alto na versão 1. Aí o alto atualizou para a versão 2. Aí por isso que a gente vai fazer esse multiversionamento, para ter o controle de... Parece que você não tá... Na verdade, é para eles conseguirem, por exemplo, eles conseguirem ainda conviver com a versão 1 sem quebrar do lado de lá, enquanto estão construindo, reajustando para a versão 2. A ideia é que eles se equalizem com a gente, só que em times diferentes. Perfeito.
Outra coisa que eu tenho que mencionar. Imagina. Fábio? Qual deles? Tem mais algum além de mim? Perdão, é o Fábio Silva, que está com a mão levantada. Fábio Silva, Sim, da Sense Dia, se você tiver com a mão levantada, se você estiver falando, está no mudo, tá? Só pra... Eu acho que ele esqueceu a mão levantada. É isso que eu ia falar, acho que ele só esqueceu a mão levantada. Pessoal, eu tenho uma dúvida. Digamos que eu tenha um API XPTO, versão 1, 10 produtos. Amanhã é a versão 2. E amanhã, depois de amanhã, eu coloco um 11º produto. Esses 11 produtos têm que estar na V2 e na V1? Do 11º produto. Mas, da V0 para V1, se for uma dessas 3 APIs, por enquanto, você precisa conviver a V1 por 180 dias, tá? Se ela for capitalização, pessoas ou previdência, pension plan. Eu só não entendi essa parte de inclusão de um novo produto. É isso, eu fiquei um pouco em dúvida do que você quis dizer. Quando eu tiver uma API e que foi atualizada para V2, e eu estou incluindo um novo produto nessa API, eu necessariamente tenho que fazer na versão atual, como também quem vim consumir na versão anterior, esses novos produtos, ou eu posso ter essa diferença de itens de uma versão para outra versão? E a Aline... Isso aqui eu vou confirmar com o meu time interno, mas pelo que eu entendo, toda a inclusão de uma nova API, seja no campo, seja, enfim, um produto, você precisa atualizar a sua versão. É isso que pelo menos é o que eu tenho de entendimento aqui, tá? Eu posso... Tá. É o Léo aqui. Posso ajudar? Oi, Léo. Pode, claro. Oi, Léo. Tudo bem? Fala, Leonidas, tudo bom? Tudo bem, você? Beleza. Cara, sim, os dados precisam estar em ambas as versões, tá? O versionamento aqui, ele é puramente técnico, não é de dados, a gente não está falando de dados. Então, quando você tem uma versão 2, por exemplo, e você evolui, a gente só quer manter a versão 1 ainda por um tempo, pelo que a Fê explicou, para a gente não ter ali retrabalho das casas, descasamento com Open Finance, principalmente quem é banco assurance deve estar sofrendo também com isso, de quem distribui em canal banco e precisa fornecer APIs lá para o Open Finance. E aí sim, o Open Finance vai cobrar, por exemplo, de na V1 ter os mesmos produtos da V2, porque senão eu tenho não tenho dados íntegros, né? Eu estou com versões com dados diferentes. Então é importante que tenha assim os mesmos dados, tá? O que muda aqui é o padrão técnico ali, são, enfim, contrato da API, campos, alguma coisa com relação a isso. Obrigado. Tipo, é tudo meio diferente. Falar que não tem, Wellington, não sei se é a sua mão tá sim. Não tenho aqui, mas tem mais alguma dúvida? Foi responsável da CS. Vamos supor que, voltando naquele contexto de período de avaliação, vamos supor que o período de avaliação venceu e o pessoal que estava usando a API do Open Finance não fez a atualização. Aí, o que aconteceria? Vai te mostrar. Bom, como isso foi combinado, inclusive com o Open Finance, aí teria realmente esse descadastramento, né? Eles seriam onerados nesse sentido, tá? Seria a mesma coisa deles estarem com uma versão sem um multiversionamento, né? E a gente acabou atualizando. Isso acaba sendo onerado pelo lado deles, porque pelo nosso lado a gente até colocou esse período longo de 180 dias para eles terem certeza de conseguirem se atualizar para a nova versão. Então, nisso a gente está confortável e acordado. Certo. Eu não sei se essa parte foi explicada ou não, mas esse controle de 180 dias, quem terá esse controle? Quem
fará o gerenciamento desse Isso controle? ficará com os dois secretariados, tanto do Open Finance quanto do Open Insurance, para justamente comunicar aos participantes sobre o período de convivência. Então, saiu a release agora, né? Em 30/11, ao final, começa o período de convivência. Então, em dezembro, a gente manda um comunicado avisando, né, que o período final vai ser até, se eu não me engano, até maio, do ano que vem. E aí, janeiro, a gente manda outro e-mail, outra comunicação avisando que essas APIs serão descadastradas em maio. Até o final do período de convivência, a gente já está acordado de fazer pelo menos uma comunicação mensal para relembrar os participantes sobre esse período de convivência que o término está chegando. Mas a gente entender todas as contas também, porque assim, é uma conta antiga, foi contratada, mas a gente paga. Maravilha. Então, obrigado. Realmente, A gente tem mais uma dúvida aqui do chat. às vezes vai. Tem algum motivo de apenas API de previdências e não ambas? Então, o motivo é porque o Open Finance ele usa agora só a Pension Plan, ele não está usando a Life Pension. Então, a gente tem essas 3 APIs justamente por isso. Pension Plan, capitalização e seguro de pessoas, que são as APIs ali de convivência com o Open Finance. Eles tendo demais APIs, aí a gente vai aumentando, né, com o escopo do multiversionamento. Cris, acho que respondemos todas as dúvidas aí. Se você quiser continuar, sua tela foi descompartilhada. Legal. Se quiser compartilhar Claro. novamente. Claro. Obrigado, Fê. Legal, pessoal. Então, respondidas as dúvidas aqui, só vamos agora para o outro ponto, né? Qual que vão ser as mudanças no motor de conformidade no diretório de participantes, né? Então, de maneira geral, o motor de conformidade a gente tem para os testes de fase 1, né? É um teste simples por módulo. Esse teste ele é feito, na realidade, ele não é nem executado no motor diretamente, sempre que existe o registro dentro da API. No diretório, o diretório já faz automaticamente uma chamada para o teste, né? Então, na verdade, o teste ele é executado quando faz o registro dentro da... Quando é feito o registro do recurso dentro do diretório, ele automaticamente chama a API do motor, roda um teste e o recurso só pode ser registrado se ele estiver passando no teste, né? Então, acho que esse impacto no motor de conformidade, é claro que existem os testes que são feitos no motor, né? Mas acho que para a maioria do pessoal vai sentir o impacto na hora de fazer a chamada no diretório, né? O registro do recurso no diretório. E qual que é a diferença na prática, né? Hoje, os testes de fase 1, basicamente, eles fazem um get simples, né, dentro daquele recurso, e aí depois valida se está de acordo com o Swagger, algo bem simples ali. Agora, por conta dessa dinâmica, né, do XV, o que o motor vai testar é um teste que também não exige interação, então toda a parte de consentimento que existe em fase 2, obviamente, aqui não está sendo exigido, né? Então, o teste que ele pode ser automatizado, sem necessariamente precisar também quem for inserir eventualmente isso dentro do pipeline, do deploy, né? É um teste que não vai exigir nenhuma automação com Selenium, nem nada do gênero. Ele é um teste simples que o motor executa, só com chamadas e validações, que não exige interação do usuário. E a ideia do teste é validar justamente todos esses pontos que acho que o William trouxe aqui, né? Que é validar esses pontos que, da maneira como está estruturada hoje, ele acaba tendo que ser lidado pelo server que está recebendo esse request, né? Então, quais vão ser essas validações? É basicamente todos os cenários que a gente está ali, né? E aí, só trazendo um disclaimer, né? A gente comentou aqui que o release está no dia 1/9, mas para essas 3 APIs, que é Pension Plan, Capitalization Title e Person, esses testes já estão no motor, né? Então, o teste antigo foi mantido e a gente adicionou novos planos que já estão nesse padrão aqui. Então, conforme o pessoal for implementando, se quiser já ir testando junto do motor, já é super válido. Um disclaimer também, né? Como o Mock Insurance, acho que a gente já comentou as interações que a gente faz com o Mock Insurance para poder testar o motor. Como o Mock Insurance totalmente não suporta as APIs de fase 1, esse teste aqui, a gente rodou testes unitários nele, né? Fez todos os testes de garantia de qualidade que a gente conseguia, mas ele não foi testado ainda end-to-end junto contra outro servidor que já implementou essa lógica, né? Então, pode ser que eventualmente existam bugs nos testes, a gente está fazendo o release bem antes da data regulatória para justamente a gente poder ter executado, receber feedback, se tiver um erro a gente corrigir. Caso tenha algum erro, né, a gente peça que seja aberto o ticket no Service Desk, que a gente vai agir assim que possível, mas a princípio, de acordo com os nossos testes de qualidade aqui, já é para estar tudo funcional. Eu vou rodar o teste ali no motor também, para todo mundo ver, mas basicamente qual que é o fluxo novo do teste, né? A gente basicamente primeiro faz um get com o XV Header, então vamos supor que a gente está falando aqui que a gente quer fazer uma chamada para a versão 1.5, né? E aí no próprio nome do teste a gente já vai ter qual que é a versão específica, no nome do plano também,
mas a gente vai fazer um get aqui com uma versão específica, então mandando só o XV, e aí a gente espera 200, valida a resposta, e valida se o XV header no response está também de acordo com o 1.5, né? Então, eu faço um request só com 1.5, vejo a resposta, valido, vejo se ela é 1.5. Depois eu faço um get com o XV 1.5 e com a XV min como 1.5 também. Então, como a gente viu aqui, né, quando a gente olhou a especificação, se o XVmin for igual ou maior que o valor de XV, o cabeçalho XVmin deve ser tratado como ausente. Então, basicamente, eu faço uma chamada com os dois iguais, valida a resposta, espero 200, valida a resposta, espero que o retorno seja 1.5 também. Depois, eu faço um get com o XVHeader como 1.5 e o XVmin como 5.0. Então, voltando aqui na especificação também, se o valor de XVmin for maior do que o valor de XV, o cabeçalho deve ser ignorado. Então, basicamente, eu fazendo uma solicitação com 1.5 e 5, né, que é uma versão que não existe. A gente está usando 5 aqui como sendo uma versão alta que não existe, mas claro que, eventualmente, se a gente chegar numa versão 5.0 para alguma API, a gente vai subir isso. Mas, no momento, não existe nenhuma API, uma versão 5.0. Então, entendo que qualquer versão que a gente for solicitada no momento, a 5.0 vai ser maior. Então, de novo, né, espero 200, valida a resposta e verifico se a resposta retornada foi 1.5. Depois eu faço um get sem headers. E aí, como a gente comentou, né, de maneira a não quebrar as APIs existentes, se eu fizer um request sem os headers, caso XVmin e XV não tenham sido enviados, o string titular dos dados deve responder com a versão que está sendo utilizada naquele momento. Então, caso seja, né, eu entendo que vai ser a última versão atualizada, ou seja, se eu já suporto 1.3 e eu estou suportando 1.4, se eu fizer um get, se eu estou querendo agora suportar a versão 1.4, se eu fizer um get sem os headers, tem que ser retornado 1.4. Então, a maneira que a gente vai validar isso é que a gente não vai validar uma versão, porque a gente não sabe quais as versões que a casa está mantendo. A questão é que, se eu chamar um get endpoint sem os headers, tem que ser retornado ou a versão solicitada ou maior, né? Nunca menor, porque se eu estou, por exemplo, certificando para 1.4, se eu chamar sem o header, eu tenho que receber uma resposta para pelo menos dar 1.4 para cima, né? Porque não pode ser menos, já que tem que suportar a última versão. Então, no caso dessa chamada aqui do get endpoint sem headers, a gente não vai validar a resposta, porque a gente não sabe qual a versão que está sendo retornada, e a gente vai checar se o header é maior ou igual à versão sendo solicitada, né? Então, quando eu comentei, se eu estou indo certificar 1.5, eu espero que, se eu chamar sem o header, seja retornado pelo menos a 1.5 ou maior. Então, esse aqui, e a última solicitação, né, chamar o endpoint com XVHeader de 5.0, ou seja, uma versão que não existe, e eu espero um 406. Então, como a gente comentou, né, é um teste que ele vai ficar com algumas chamadas a mais. Numa perspectiva de interação com o usuário, não vai mudar muito, né? Deixa eu abrir aqui deixa eu abrir o motor, porque eu já mostro esse teste funcional. Ô, Cris, antes de você abrir, o Macedo tem uma dúvida, ele levantou a mão aqui. Claro, Macedo, se você já quiser comentar? Ô, Christian, só para mim ver se eu entendi direitinho, ali na hora que você falou que ele vai validar o body, nos testes estruturais ali, ele vai validar o body somente da versão que eu passei, que eu estou realizando o teste, né? Se, por exemplo, se eu não passar nada no header ali, ele não valida o body, né? Seria isso? Isso, exato. Quando eu não passar nada no header, como eu não sei o que você vai me retornar, eu não vou validar o body. Eu só valido se a versão que você me retornou é igual ou maior, mas o body em si a gente não vai validar. Ah, entendi. Então, na versão do teste ali que ele tá sendo realizado, no próprio step ali onde ele não passa nada, ele não valida o body, né? Seria exato. Eu só vou validar a versão que está sendo retornada. E ele olha se eu estou retornando, quais versões eu estou retornando entre o XV e o XMINV? Então, a gente não está fazendo... A ideia é que a certificação seja específica para uma versão. Então, os únicos testes... vai ter um para cada versão. Então, por exemplo, um para 1.3. Por exemplo, a pensão plena agora já está com 1.3 ou 1.5. Então, esse teste está sendo específico para 1.5. Então, a gente não vai validar, pedir, por exemplo, um range, porque justamente a gente não tem como saber quais as versões que são suportadas pelo usuário. Então, a gente não vai chegar a validar esse range, se eu mandar entre 1.5 e 1.4, ele me retorna 1.5. A gente só vai testar essas que... Pode falar. Essas versões, elas não seriam dentro daquele prazo de 180 dias? Por exemplo, o motor não deveria saber que eu estou na 1.5, que é a última. Então, 180 dias para trás seria a 1.3. Ele não vai fazer esse teste, verificando se a 1.3 está no ar ou não? Então, especificamente não. Esse controle, como a Fê comentou, esse controle se as versões estão no ar,
elas vão ser mantidas ali pelo secretariado de cada uma do Open Finance e do Open Insurance, né? O motor em si, o teste é da 1.5, a gente vai validar 1.5. O teste é da 1.4, a gente valida 1.4, mais por uma questão de tanto manutenabilidade de código, quanto a própria gestão do processo ali, do que está sendo especificado, né? Porque senão a gente, toda vez que tivesse um lançamento de uma nova versão, a gente tem que recertificar todas as antigas, né? Então, suponha que eu tenha 1.3 a 1.4 e sair um hotfix da 1.5. A 1.3 a 1.4 não vale mais, porque se eu pedir o range agora, ele tem que me retornar uma informação diferente. Então, a ideia é que sempre que a gente adicione uma nova certificação, todas as outras continuem válidas. Então, a manutenção das versões elas vão estar no diretório, né? Elas vão estar acessíveis quem tem qual versão. Então, dentro da API de participantes, isso vai ser visível para todos os participantes. Só que no processo de certificação em si, a ideia é que quando a gente lance uma nova certificação, todas as outras continuem válidas, né? E a gente não precisa recertificar tudo. Ah, beleza, entendi. Obrigado, hein? Beleza, nada. Então, mostrando no motor, pessoal, também eu tomei a liberdade de pegar aqui, acho que no caso foi da Zurich, mas essa aqui é uma API que está publicada ali dentro do Data Participants, né? Então, é uma API que está pública, já está visível para todo mundo. A gente tomou a liberdade de pegar aqui só para poder demonstrar. Então, o pessoal entrando aqui dentro do motor de conformidade do Open Insurance, né? Vocês vão ver que para Capitalization Title, para Person, que está aqui, né? E Pension Plan está aqui também, já tem 2 planos. O antigo está mantido igual ainda. O novo a gente já lançou, fez o deploy ontem. Então, para quem já quiser ir testando, né, implementando, eles já estão disponíveis aqui nesse novo formato. Quando a gente criar o plano, isso é o que o diretório faz também, né? Eu vou comentar um pouco daqui a pouco sobre o diretório, só ver o tempo aqui. A gente tem 5 minutos só, né? Mas quando eu executar o teste aqui, né, ele já vai rodar e ele vai fazer essas várias chamadas. Aqui está a descrição, né? Aqui está 1.4 porque a API versionou 2 vezes, é algo que a gente vai mudar ainda, mas a versão do teste específico, ele vai estar disponível no próprio nome do teste. Se vocês olharem também no nome do plano, né, tem escrito aqui. Então, esse aqui, por exemplo, é para 1.5. Esse aqui foi um erro, era para estar 1.5 aqui, mas só para critério que a gente já quis mostrar, porque já estaria aqui, algo que a gente vai corrigir ainda hoje. Mas a versão que está sendo testada está tanto no nome do plano, quanto aqui no sumário, quanto no nome do teste, né? Então, se eu quiser saber qual é a versão, eu vou conseguir olhar aqui. Quando eu fizer a chamada, ele vai executar isso que a gente comentou, né? Então, ele faz esse primeiro get aqui, mandando XV, e aí ele valida essa versão. Aqui vai dar erro porque, obviamente, isso não foi implementado, né? Já que é algo novo. Então, ele valida, verifica aqui, né? Então, se a gente vê, né? Se a gente vê, deu um erro aqui, por exemplo, que um string foi required, né? Que era o XV, que não foi enviado, porque, obviamente, a gente está pegando um exemplo aqui, né? Aí depois ele faz uma chamada com o XV 1.5, o XVmin como 1.5 também, e aí faz todas aquelas validações. Depois ele faz outra chamada com XV 1.5, XVmin também. Então, como a gente comentou, a gente vai fazendo essas várias chamadas aqui, validando cada um desses pontos, né? Até a gente chegar nesse último ponto aqui. A gente faz o get sem, a gente não recebeu a resposta aqui, mas enfim, né? Fora as questões aqui a gente não está testando uma API que já está funcional, os testes já estão lá. A gente já consegue validar para essas 3 APIs, tanto para Person, quanto para Pension Plan, quanto para Capitalization Title. E aí, antes de abrir para perguntas aqui, como a gente tem pouco tempo, eu queria só mostrar a mudança no diretório. Ela é mínima. O que vai acontecer na mudança no diretório é que, como a gente comentou, quando eu coloco uma versão aqui, né, quando eu vou registrar um recurso no diretório, hoje ele não me permite registrar 2 versões minor. Então, a primeira coisa que o diretório vai sofrer a mudança, né? A gente vai possibilitar o registro de recursos minor, então eu vou poder solicitar. Quando eu registrei 1.2, eu vou passar a registrar 1.3. Isso não tá atualizado no diretório ainda, a previsão é que isso saia em 1º de outubro. Então, é algo que está em desenvolvimento para 1º de outubro. E a outra alteração que vai acontecer também é que hoje ele chama API específica para o plano, para aquela API, né? E agora, como a gente pode ver, né, a gente vai ter para uma mesma API múltiplos planos de teste. Então, a ideia é que quando eu seleciono a versão aqui, a primeira, digamos assim, né, a primeira consequência disso é que para esse plano em específico, para esse API em específico, eu não vou conseguir registrar uma versão que não existe. Então, acho que esse era um ponto de dor também, né? Que às vezes o pessoal acabava registrando a versão errada. Isso vai passar a não ser mais possível, porque eu tenho que registrar uma versão que tem o plano de teste específico do motor. E acho que a outra alteração é que aqui a gente, quando eu fizer a chamada nessa versão específica, ela vai chamar a API do motor específica para aquela versão, né? Então, de novo, como a gente comentou aqui, a ideia é que a gente consiga fazer as versões bem apartadas e o lançamento de uma nova versão não afete a certificação do que já está acontecendo anteriormente, né? Então, mudança no diretório, né? Mudança no motor, como a gente comentou, vai continuar sendo um teste simples, sem interação do usuário. A diferença é que, em vez de uma chamada e validação do body, a gente vai fazer várias chamadas com a validação da lógica ali do XV e XVmin.
E para o diretório de participantes é que a gente não vai conseguir registrar mais versões que não existem, que eu acho que é bom para todo o ecossistema. E quando eu fizer essa chamada, quando eu fazer o registro do recurso dentro do diretório, eu vou automaticamente fazer a chamada, né? O diretório vai fazer a chamada para o plano específico no motor de conformidade. Então, acho que era isso, pessoal. A gente está 2 minutos ainda. Queria abrir para dúvidas aqui, voltadas, né, dúvidas gerais aqui, né, se tiver. Cristian, acho que vou só passar aqui rapidinho os slides um pouco da governança, e aí até quais eram as demais... Mas, assim, na minha visão, é para ser uma cultura que a gente está aberto aqui. Outros cenários, né, que vocês apresentaram para a gente, né, e por isso que a gente chegou nesse cenário aqui. Mas antes, Macedo, tem uma dúvida? Eu só queria tirar uma dúvida, Christian. No diretório de participantes, na lista de diretório de participantes, ele irá exibir todas essas versões que a gente cadastrou, essas versões minor. Lá vai sofrer, naquele JSON vai sofrer alguma modificação informando o número da versão que está certificada? Ou sempre vai ser a última versão certificada? Hoje, na verdade, deixa eu pegar aqui. Mas hoje, na verdade, quando a gente registra... Deixa eu abrir aqui, só um minuto, eu já mostro. Hoje, dentro do diretório de participantes, ele já mostra qual que é a API version, né? Então, dá só um minutinho que eu estou abrindo aqui a API. Compartilhar a tela de novo. Então, para critério daquela API, né, de Data Participants que é aberta, quando a gente tem o registro, a gente tem aqui o API version, que é registrado, né? Então, se você tiver 2 versões minor registradas, né, isso aqui, a diferença é que vão ter 2 campos aqui, né? Então, o API, se você ver aqui, API Resource, ele já é um array, né? Então, a diferença é que dentro desse array vai ter mais um campo aqui, mais um JSON Object, que vai estar com a API version 1.1.0, por exemplo. Então ele vai sempre mostrar certificado ali, né? Isso, ele não vai anular a última certificada. Não, ele vai mostrar em cima... Porque hoje, por exemplo, você tem que excluir uma para selecionar a outra, né? Mas a ideia é que a partir de 1º de outubro, quando a gente fizer esse release, a gente vai poder registrar as duas. Então ele vai manter a 1.0 e a 1.1. E esse controle do Open Finance de versão, ele não dava para ser feito por aí, por esse JSON, já que nesse caso evitaria esses headers todos? Ele só olharia na lista ali qual que é a última versionada? É porque o problema disso é que todo mundo teria que ter, por exemplo, uma URL diferente para cada versão nova teria que ter uma URL diferente, né? Então, se for www.organização.com/v1, aí eu não sei se eu estou chamando /v1, se eu estou chamando a v1.1 ou a v1.2, e é por isso que gerou essa questão, porque na URL a gente só versiona /major, né? Então é /v1. Só major. E não... Exato. Foi até discutido se faria sentido incluir na URL por exemplo, V1-1 ou alguma coisa assim. Só que foram elencados diversos problemas, principalmente a interoperabilidade com o Open Finance futura, que isso foi despriorizado. Mas acho que a Fê deve falar um pouquinho disso agora. Entendi, só curiosidade mesmo. Obrigado. Nada. Não, imagina. Bom, pessoal, eu sei que a gente acabou estourando o tempo, mas dada essa questão ali vieram várias perguntas para saber como que funciona a governança, eu vou passar aqui rapidinho, são 3 slides, tá? Sobre essa questão do multiversionamento. Então, aqui, primeiramente, né, é a release de cronogramas que a gente tem aqui, que a gente tinha definido ali no passado, junto com o Open Finance. Começando, né, vai começar agora em 1/9, a publicação dos swaggers. A publicação, na verdade, já aconteceu antes, mas a abertura da certificação. A data limite continua sendo em 30/11, e aí, a partir disso, que vai começar a conviver, né, as APIs. Então, só dando a sequência aqui, o que a gente estruturou junto com o Open Finance? Justamente para que ele tenha esse tempo hábil de corrigir as APIs. Um período de convivência de 6 meses ou 180 dias, tá? Então, aqui, né, a gente vai publicar a API, vai ter a publicação da API, então os secretariados, tanto do Open Finance quanto do Open Insurance, vai comunicar aos participantes, a gente já fez esse comunicado. Vocês vão começar a fazer as implementações ali no momento do período de certificação, os fornecedores aqui no caso da Radian, vai ajustar o motor de conformidade para contemplar a nova versão da API, mantendo as anteriores, que é o que o Christian acabou de apresentar. No período de certificação, né, a gente vai reforçar a necessidade de cadastrar as versões das APIs, na verdade, a nova versão, né, as versões anteriores, elas já vão estar cadastradas.
vocês fazem o cadastro normal e os fornecedores, né, no caso da Rachel, certifica a participante pela nova entrada da API, mantendo as anteriores. A gente sempre está forçando aqui justamente por conta do período de convivência. Do período de convivência, o que os secretariados vão fazer é justamente essa mailing mensal sobre a data do fim do período de convivência das APIs que que estão como anteriores, né, do período de 180 dias. Então, mensalmente, a gente vai mandar, olha, o final da data da versão vai ser em X de 2024, até, né, a comunicação fim, que é quando acaba o período de convivência. As participantes, elas mantêm as NAPIs em produção. Os fornecedores, né, continuam ali normal. No fim do período de convivência, os fornecedores, o que eles vão fazer é retirar do teste do motor de conformidade e descadastrar a API do diretório, que é o que acontece atualmente, né? É algo que a gente vai ter do padrão, a gente só vai fazer isso depois de 180 dias da versão anterior. Acho que a gente só estendeu o período dela convivendo ali dentro do motor de conformidade. E aí, a gente discutiu diversos cenários. Essa do Reader foi a recomendada pela própria Rachel, né? Então, Christian, se você puder me ajudar aqui, que acho que talvez seja um pouco mais... você que apresentou esse slide, por gentileza? Claro, posso sim, Fê. Então, pessoal, essas três opções foram selecionadas, acho que como a gente comentou aqui, acho que foi o Macedo que comentou, né? A gente pensou também, né, dado ali benchmark, dado que já foi implementado também, no próprio funcionamento comum de APIs, né? Algumas opções, então, um seria dentro do próprio parâmetro de URL, um dentro do request header, que foi tanto pelo benchmark quanto pelas possibilidades aqui, né? A própria possibilidade ali de poder manter duas versões, né? Foi recomendado, e dentro do próprio path, né? A primeira questão é que dentro do próprio path, dentro do próprio path, a gente seria um programa de interoperabilidade porque mudaria o regex de todas as APIs existentes, tanto do OpenSUSE quanto do OpenFine. Então, essa aqui acho que traria um retrabalho, principalmente na questão da quebra das APIs existentes. Então, a gente trouxe essas preocupações, né? Dos parâmetros de URL, como a gente comentou, né? A gente conseguiria manter o URL, mas a gente teria um versionamento duplicado dentro da própria URL, o que também é uma questão que a gente tem é uma questão que a gente tem também no request, né? Porque a gente está solicitando a V1 e a gente está especificando dentro do header e teríamos obstáculos ali dentro do discover, né? E o request header, né? Como a gente trouxe, a gente tem a manutenção do padrão da URL atualmente utilizado no Open e no Open Finance, então a gente não muda nada, não adiciona parâmetro, não quebra nada. É uma solução que já está sendo utilizada em outros ecossistemas, né? Então, como a gente comentou, a gente trouxe para cá, isso foi discutido no GT, né? A gente só, de novo, né, traz recomendações, isso foi discutido no GT e a decisão foi tomada no GT, de que entendendo também que essa seria a melhor solução. E o contra aqui, acho que o pessoal também trouxe, né, que são obstáculos no discovery / consumo das APIs, porque agora eu tenho que solicitar um header que antes não era solicitado, mas isso aqui conseguiu ser dirimido justamente porque eu posso continuar solicitando as APIs do mesmo jeito, né? Então eu consigo solicitar a API e receber ali daquela casa da mesma maneira que era feito hoje, só que se eu quiser consumir as versões antigas, agora eu consigo também. Então foi basicamente as recomendações que a gente trouxe, como a gente falou, né? Foram recomendações, acho que isso aqui foi discutido no GT, junto com membros ali do GT também, e aí o pessoal tomou a decisão de seguir com o request header. Macedo? Só mais uma dúvida rápida, Christian. Ali no campo de versionamento, nos campos de versionamento do Reader, ele vai permitir só as versões minor ou vai permitir a major também? Por exemplo, se eu quiser chamar a 2.0, mesmo eu estando no /V1, um exemplo assim. Acho que esse é um ponto específico que não foi discutido, porque hoje as APIs de fase 1 nenhuma tem V2, né? Então, mas acho que é uma dor que a gente vai surgir, não sei se tem uma resposta pronta aqui, né? Mas acho que é uma dor que vai surgir. Meu entendimento é que se a gente quer V2, deveria chamar V2, né? Então pode ser uma validação adicional no futuro, mas como não existe nenhuma API de fase 1 hoje em V2 ainda, acho que isso ainda vai ser discutido. Entendi. Hoje não tem essa validação, né? Não precisa fazer isso, é somente as versões 1 ali, né? Isso, exato. Major. Exato. Beleza. A maior API que tem, mas não acho que não é uma mudança major, é a API de Pension Plan que está em 1.5, mas todas as outras são abaixo disso e que eles estão na V1 ainda. Então, acho que quando tiver um versionamento de V2 das APIs de fase 1, pode ser que provavelmente essa discussão vai surgindo. Mas no momento não é necessário implementar nada nesse sentido. Entendi. Beleza. Obrigado.
Maravilha, pessoal. Então aqui a gente encerra, né? Eu queria agradecer mais uma vez aqui o Christian, o Eric também da Radian pela disponibilidade. A participação de todos também, acho que foi bem rica a construção, tá? Alguns dos apontamentos, né? Essa questão que vocês falaram, que isso pode trazer essa oneração, a gente vai discutir, vai levar em escopo de dados novamente, tá? Porque a gente quer que isso seja confortável, esse até foi o ponto do próprio coordenador, de trazer esse workshop justamente para entender quais são outras visões que a gente não acabou pegando do mercado e a gente conseguir consolidar de uma forma que seja confortável para todos, mas garantindo que essa visão de multiversionamento exista justamente para ter essa convivência aí entre ecossistemas, tá? A gente deve marcar mais para frente um novo workshop. E é isso, a gente fica à disposição. Qualquer novidade, qualquer dúvida, vocês podem contatar a gente ali via secretariado ou via Service Desk também, abrindo o chamado para a gente, tá bom? Então, é isso, pessoal. Ótimo final de semana. E precisando de alguma coisa, a gente está aqui para auxiliar. Obrigada. Boa tarde a todos. Tchau, tchau, tchau.